gente, eu sou a Kênia, sou mãe de 2, pedagoga e já trabalho na área da educação há 10 anos. Atualmente também tenho trabalhado com a formação de pais. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu muito tenho falado aqui no canal, que é sobre disciplina positiva. Eu muito tenho falado sobre vários temas, abordado vários temas, mas eu não falei de fato o que é a disciplina positiva. Sorriso. A disciplina positiva, ela foi baseada nos estudos de Adolf Adler e de Rudolf Dreikurs, e ela foi sintetizada pela norte-americana Jenny Nelson, que já trabalha com famílias há mais de 20 anos, como terapeuta e também como estudiosa dessa área de famílias. A disciplina positiva ela já está presente em mais de 60 países, já foi best-seller na maioria deles e agora está aqui no Brasil também. E atualmente nós temos falado muito sobre formas respeitosas de tratar a criança, de educar a criança, e a disciplina positiva casa muito bem com isso. Porque a disciplina positiva, eu considero ela como um expansor de consciência. E mais do que uma metodologia, ela é uma filosofia de vida. Porque ela vem trabalhando na conscientização das formas de educar não só a criança, mas a nós mesmos também. Então a disciplina positiva, ela trabalha na forma de se relacionar livre de culpa, livre de violência, livre de ameaças. E entre os conceitos da disciplina positiva está o respeito mútuo, né? Então, sim, a criança ela merece todo respeito e dignidade. E o que é que tem respeito, dignidade e disciplina positiva a ver com essas duas aqui que tá aqui hoje? Já já vocês vão saber. Calma um pouquinho que eu vou chegar lá, porque o foco principal desse vídeo de hoje é falar da disciplina positiva e da alimentação saudável. É muito comum os pais terem enfrentamentos sobre desafios de comportamento das crianças na hora da alimentação, né? E por que isso acontece? Porque a criança, ela é mal conduzida, né? Acontece que muitas vezes ela é mal conduzida, não é tratada de forma respeitosa, e isso acaba dificultando um pouco, tendo os embates na hora da alimentação. Então, eu separei aqui algumas dicas para vocês que vai ajudar na hora de alimentar a criança aí. Primeiro ponto, nunca deixar a criança comer sozinha. Por que, meninas, que a gente não deve deixar a criança comer sozinha? Bom, antes vocês têm que se apresentar, né? Claro. Então, meu nome é Isabela Viana, eu sou nutricionista consultora pela IBNutri Consultoria aqui de Goiânia, e juntamente com a Bruna... Meu nome é Bruna, sou nutricionista, consultora da IBNutri, e aí tá a pergunta da Kênia: por que não deixar eles se alimentarem sozinhos? Será que isso tem um lado negativo, lado positivo, ou só lado positivo? Então, vamos lá. Primeiramente, se alimentar sozinho é um pouco complicado, porque a criança ela tá aprendendo ainda, então a gente está num processo de introdução alimentar. Esse processo requer cuidados, seja no monitoramento do que ela está comendo e da forma que ela está comendo, porque há sim risco de engasgos, né? E também existe muito do envolvimento cultural e emocional, né, do estar sozinho. Então, assim, nós temos a cultura de não comer sozinho, então se envolve muito o emocional. A cultura que nós temos é a questão de comer à mesa, com todo mundo reunido, né? E isso vem desde pequenininho. Então, para se alimentar, tem que sentar todos à mesa e comer. Então, entra nessa questão que a Kênia acabou de falar. A segunda dica, gente, é de nunca fazer as refeições perto de eletrônicos, totalmente distante de barulhos, de qualquer eletrônico, TV, tablet, celular. Por quê? Porque esses estímulos, né, de que vem de fora, acaba tirando o foco da alimentação, foco do que tem que ser. E dentro da disciplina positiva a gente trabalha muito os sentidos, as sensações. E eu acho que as meninas também podem falar um pouco melhor dos motivos que não é indicado que as crianças comam perto dos eletrônicos e distante dos barulhos, assim como toda a família.
Pois é, vendo você falar, Kênia, da metodologia positiva, a gente vê que realmente casa informação, nutrição e metodologia, né? Que você tá se referindo. E quando a questão de comer de frente a um eletrônico, de frente a uma TV, um videogame, um tablet, um celular, a nutrição em nós, nas nossas atividades, educação nutricional, palestras, nós sempre informamos a necessidade de estar vendo o que está comendo, né? Quando a gente come em frente a uma televisão ou tem acesso a outro meio enquanto está se alimentando, a gente não consegue perceber o que está comendo, a variedade de cores, o nosso prato. E nem só isso, vai uma questão além disso, que é a saciedade, né? Que às vezes eu como numa velocidade de estar ali, ó, vendo duas coisas ao mesmo tempo, que eu não consigo parar pra falar, não, peraí, ó, tá cheio aqui. Entra na função passiva, né? Isso, e aí acaba que a gente vai comer além do que necessita. E fica aquela sensação de, nossa, tô muito cheio. Mas é porque realmente não viu o que tá comendo e nem a quantidade que tá se alimentando. E isso também é um dos tópicos relacionados no Guia Alimentar para a População Brasileira. Um dos 10 passos da alimentação saudável fala a respeito disso, de comer num ambiente tranquilo, de um ambiente que proporcione essa relação mais íntima com a comida. Então não basta estar ali de frente ao prato cheio com a comida que você vai comer aqui naquele momento. Não, esse ambiente precisa estar tranquilo, favorável à sua alimentação. Você precisa, além disso, mastigar e entender aquele processo. Deixar que o corpo entenda que está chegando alimento ali. Não só deixar que haja um estímulo posterior porque está cheio. Não, esse processo também faz parte, né? Para futuramente se sentir saciado. E a terceira e não menos importante dica, gente, é respeitar o tempo da criança. Eu nem digo que é menos importante, porque eu considero que seja uma das mais importantes, né? Porque dentro da disciplina positiva, é recomendado que os pais dediquem tempo aos treinamentos de habilidades de vida. Então, através desse momento, né, um tempo para o treinamento, respeito do tempo da criança, o pai ele pode dedicar um tempo para esse tipo de treinamento, de que a criança venha adquirir algumas habilidades. Quais são as habilidades que a criança pode adquirir através desse tempo de treinamento com os pais e o respeito ao seu tempo ali na alimentação, meninas? Principalmente a autonomia, né? A gente deixa a criança ser mais autônoma. Então, ela vai procurar o alimento por si só. Não vai precisar que um adulto fique oferecendo constantemente. Ela vai pedir por esse alimento e, posteriormente, ela vai conseguir se alimentar sozinha de uma forma mais tranquila, né? Aí entra a independência da criança, que é um fator muito positivo para os dias de hoje. E a autonomia também é uma das coisas que nós preconizamos dentro da disciplina positiva, que é o que a gente tanto fala das habilidades de vida, né? Treinar as crianças para terem habilidades que vão servir para elas no futuro. Por isso que nós falamos também que ela é uma metodologia efetiva a longo prazo. Com certeza. E também nós temos a quarta dica, gente. Nunca force a criança a comer. Quando você força a criança a comer, aliás, ninguém gosta de ser forçada a nada, né? Imagine a comer. Se você que é adulta e não gosta de ser forçado, imagine uma criança, também não vai gostar, né? E quando você força alguém a fazer algo que não quer, você está desrespeitando aquela pessoa. E imagine, dentro da disciplina positiva, uma das coisas mais importantes é o respeito mútuo. Então, se você força a criança a comer, automaticamente você está desrespeitando ela. E os desafios que pode vir através dessa forçação de barra, né, os desafios de comportamento, vai refletir automaticamente em você, que é pai, que é mãe. Então, automaticamente você também está se desrespeitando, porque você está tomando uma medida desrespeitosa que vai voltar para você mesmo. O que vocês falam em relação a forçar a alimentação, meninas? Então, quando você usa a palavra forçar, vem à minha cabeça a questão do estimular, né? Que são totalmente diferentes. E às vezes algumas pessoas que vai estar vendo esse vídeo pode confundir, né? O forçar, a criança ela tem um limite, ela sabe a questão da saciedade, a hora de parar de se alimentar, né? E diferente do forçar.
do estimular. Então, quando a criança não comeu e a gente vê que tá com apetite, que dá pra insistir mais um pouco, não tem problema. Mas o que não pode acontecer é se forçar a barra, que a Kênia disse. Porque aí já passa além do estimular. Porque nós temos a cultura aqui no nosso país, e eu acredito que em muitos outros, de que o bonito é raspar o prato, né? Isso, exatamente. Essa ideia de forçar é no sentido de colocar literalmente o alimento dentro da boca da criança. E isso posteriormente pode causar uma neofobia, que é medo do alimento em si. Então a gente tem tratado muitas crianças com medo de pegar em qualquer tipo de alimento, medo de pegar em uma fruta, medo de pegar em alguma verdura ou ao menos sentir o cheiro, de escorrer lágrimas do olho quando aquele vegetal está dentro do prato. E alguns até vomitam, né, Isabela? Sim. Quando a gente, não é que a gente insiste, mas quando a gente trabalha esse estímulo. Por que não pegar numa maçã? Por que não pegar numa cenoura? E quando a gente vai percebendo esses traços dela de não ter essa pega, a gente percebe um traço de neofobia. Lógico que embasado em vários outros sintomas diagnósticos, né? Mas é muito comum na nossa prática ver a criança com neofobia. Então, eu acho que é importante a gente deixar claro aqui também. Os pais decidem onde e quando, e a criança decide o quanto. Porque eu acho que isso está muito ligado também, eu acho que vocês podem falar melhor do que eu, a obesidade. Porque quando força, né, a barra com a criança, ela acaba não sentindo o que vocês acabaram de falar agora há pouco, a saciedade. E quando você não trabalha a saciedade com a criança, ela não tem aquela válvula, né, onde ela entende que não precisa mais comer. Acaba que o ato de se alimentar não se torna normal. Pode ser algo que a criança tenha como medo. Por exemplo, ao ouvir falar de almoço, jantar, algumas crianças já começam a chorar, porque remete àquela sensação que ela teve quando o pai ou a mãe forçou ela a se alimentar, mesmo que ela não queria. Então, assim, é um momento que a gente tem que tomar cuidado, sim, que a gente tem que ter uma atenção maior e respeitar os limites da criança. E quando a Bruna fala de insistir, é em relação aos métodos que a gente pode utilizar para que exista essa introdução alimentar de forma natural. Então, se a criança não come determinado vegetal, talvez eu possa oferecer de diferentes formas, ou ele cozido, ou ele cru, diferentes uma cortes, salada, né? Isso, diferentes cortes. Então, dá pra gente ter uma jogada em relação a esse incentivo. Sentada à mesa, próxima a alguma criança que tenha esse hábito de consumir. Então, essa é uma forma de insistir, de oferecer. Então, o que a nutrição preconiza é que se invista mais de 10 vezes, se for preciso, né, em determinados alimentos. Mas que não existe essa forçação de barra. E muitos pais pensam que a criança não é capaz de saber a hora de parar de comer. Né? Porque são bebês, não tem essa noção, porque adulto às vezes tem, ou até uma criança um pouco maior, mas não, o bebê, desde quando começa a introdução alimentar, ele tem sim essa noção de saciedade, de que não, aqui não tô satisfeito, aqui não cabe mais, né? E os pais têm que conscientizar quanto a isso, que ele sim, a hora que ele começa a introdução alimentar, ele já tem uma noção da hora de parar. E uma outra dica que eu tenho certeza que muito pai vai achar muito estranho aí na hora que ouvir, e às vezes até vocês duas mesmo, viu? Nunca mande na criança, nunca manda, você nunca deve mandar que ela coma. Exatamente. Vocês sabem por quê? Tá muito ligada à disciplina positiva também, e é relacionada a uma ferramenta que nós usamos, que é perguntas curiosas. Ao invés de mandar que as crianças façam alguma coisa, isso pode ser aplicado muito bem na hora da alimentação, que eu acho que dá muito certo. Ao invés de falar para a criança, filho, vai almoçar, em vez de dar uma ordem, né, uma imposição, fazer uma pergunta, filho, nós vamos almoçar agora. Que prato você prefere? O verde ou o rosa? E a colher que você prefere? A azul ou a amarela? Então, você está usando perguntas, dando opções de escolha para a criança dentro do que você deseja que ela faça, e ela vai sentir que ela faz parte, né, da decisão, que ela tomou a decisão. Que ela é útil, né? Exatamente. E Então, a gente está usa... muito ligada à disciplina positiva. É uma ferramenta da disciplina positiva.
nós usamos também o vamos, né? Vamos comer com a gente? Vamos interagir com a gente? Usando essa pergunta, mas nos incluindo, porque é uma forma da gente se aproximar também à realidade da criança. Então, vamos pegar aquela fruta e vamos cheirá-la? Vamos cortar para ver que cor é dentro? Dar escolhas coerentes, Sim, né? sim. Por exemplo, se a criança ela não quer de jeito nenhum comer, você conversa com ela e fala que ela precisa se alimentar e também pode usar as perguntas. Você prefere a carne ou o ovo? Você prefere o chuchu ou a cenoura? Então, assim, é forma respeitosa de ir trabalhando com a criança e estimulando, incentivando, né? Verdade. Eu acho a última dica e também muito importante é sempre antecipar, né, as ações, porque eu acho que eu não gosto, não sei se vocês gostam de ser interrompido sem nenhum aviso prévio. Você tá ali fazendo alguma coisa e de repente alguém chega e fala, você precisa fazer isso agora. Então a criança tá lá brincando, tá mó felizona lá e a mãe vai e chega, vem almoçar agora. Primeiro ela já fez errado, já chegou mandando, né, e impondo com autoritarismo a vontade dela, né. Na verdade é o que deve ser feito, mas enfim, ela chegou impondo. Então a criança ela já vai, né, se armar. Então, ao invés disso, né, antecipar para a criança, de repente uma meia hora antes da refeição, olha, daqui meia hora nós vamos almoçar. E na hora que chegar a hora do almoço, a mamãe vem te avisar, tudo bem? E se mesmo assim a criança ainda, né, de repente apresentar resistência e não quiser, é hora da gente usar mais uma ferramenta da disciplina positiva, que é a hora de validação de sentimentos. Né? Olha, eu entendo que você esteja frustrado, eu imagino que você goste mais de brincar com o carrinho, ou sei lá, o que a criança estiver fazendo, a brincadeira que a criança estiver fazendo, você fala que entende, demonstra empatia, que também é algo que está muito presente na disciplina positiva, demonstrar empatia para a criança. Então você valida o sentimento demonstrando empatia, eu entendo. E eu acho que deve ser muito mais legal brincar, mas agora você precisa se alimentar. Vamos se alimentar e depois em outro momento você pode voltar a brincar. Então também é uma forma respeitosa de tratar a criança ali na hora da alimentação. E vocês, meninas, o que vocês falam em relação a essa dica? É excelente. Realmente deve existir essa empatia, porque às vezes quando a criança está chorando muito, é o momento que os pais ou cuidadores aproveitam para colocar uma colherada de arroz dentro da boca da criança. Isso aí não deve nunca acontecer e a gente sempre fala isso nos nossos treinamentos. Então, compartilhar desse sentimento dela. Por que ela tá chorando, né? O porquê que ela tá achando ruim aquele momento. O que eu tô fazendo que não tá agradando? O que tá acontecendo ali com ela naquele momento? Então, cabe a nós, sim, respeitar o momento da criança e ter essa ideia de compartilhar os sentimentos, né? Então, gente, e para as crianças que estão começando a introdução alimentar, qual que é a dica para as mamães que estão assistindo a gente? Tem várias dicas. Primeiro, a primeira de todas e a mais importante é ter paciência. A introdução alimentar é ter muita paciência, independente do método que você vai usar, seja uma introdução alimentar da forma clássica, usando papinhas, ou da forma que agora está sendo bastante difundida, que é o BLW, que é uma introdução alimentar onde a criança vai guiar a própria alimentação, seja de qualquer uma dessas formas que tenha paciência. Então, o BLW é uma forma que a criança tem que estar mais assistida, independente de qual forma, né? Mas o BLW, a criança ela precisa estar de uma forma diferenciada, sendo acompanhada pelos responsáveis, porque são oferecidos alimentos em pedaços maiores para a criança ingerir. Então ela vai pegar com as próprias mãos e vai conduzir na boca. Também ela que vai decidir o momento de saciedade. Então o BLW tem essa vantagem de oferecer esses alimentos mais em pedaços, por conta dos nutrientes, que vai ter uma preservação maior de nutrientes também. E independente do método a ser utilizado, seja o tradicional de papinha, igual a Isabela disse,
seja o BLW ou o Bliss, a gente tem vários métodos de introdução alimentar, né? Então, verifique, consulte um profissional, né? Não fique frustrado porque não conseguiu um BLW, ou porque eu queria papinha, mas não consigo, vou por algum motivo pro BLW, porque agora a mídia, o up é o BLW, né? Então, assim, veja realmente a realidade do seu filho, a necessidade do seu filho. Tem crianças que não se adequam ao BLW, tem crianças que adaptam a papinha tradicional, né? Então, antes de infundir, de introduzir um método, consulte um profissional para ver qual que seria o método ideal para sua criança. Isso, e o que a Bruna falou do Bliss é uma adaptação do BLW, que tem alguns alimentos que a Sociedade Brasileira de Pediatria achou que deveriam ser servidos de uma forma diferente, não em pedaços maiores como é feito no BLW. Então houve uma adaptação do BLW para o Bliss para facilitar essa introdução alimentar e para que a criança coma de uma forma diferenciada, porque alguns estudos mostraram que o BLW pode ser que a criança não consuma quantidade suficiente de nutrientes, mas isso é ainda algo que se estudar. Então, por isso que surgiu o Bliss também. Entendi. E a gente está falando de todos esses métodos aqui, porque o BLW, ele é um método que casa muito bem com a disciplina positiva pela forma de introduzir a alimentação, pela forma respeitosa de apresentar os alimentos para as crianças. Eu queria aqui agora, meninas, com propriedade, né, que vocês têm já de experiência na profissão, por trabalhar com essa faixa etária, né, da educação infantil, que vocês me dessem a opinião pessoal de vocês sobre o BLW. BLW é uma forma excelente de introdução alimentar, tanto, como eu falei, da preservação dos nutrientes dos alimentos, né, como para a independência da criança. A criança, ela se torna autônoma de uma forma diferenciada. Então ela vai aprender que aquilo que está oferecendo para ela é um tipo de alimento e que ela vai ter que conduzir a alimentação dela, que ali se ela pegar assim os sentidos vão aflorar mais rápido. Tudo isso é influenciado no método BLW. E você, Bruna? O BLW, ele é muito positivo, sabe? Assim, eu recomendo para todas as mamães, porque é um método que a gente já tem a prática e já tem uma experiência, né? Dentro de berçário, dentro de famílias, de escolas, de pacientes que usam desse método, igual eu falei, tem umas crianças que não vão dar certo, tem mães que vão ficar aflitas, porque, nossa, meu filho não conseguiu comer aquilo ali tudo, mas só de ter iniciado o método BLW para depois amassar aquela verdurinha, aquela frutinha para dar na boca, já tem o início de BLW ali, né? Eu tenho amigas conhecidas que o BLW não funcionou, mas fazia o segundo tempo da papinha amassada, mas que teve a introdução de BLW. Então o BLW, ele vai além de cortes diferentes, ele vai além dessa autonomia, ele é um todo. A criança consegue despertar olfato, tato, paladar, consegue distinguir sabores, texturas ao pegar, porque eles pegam, eles conduzem a alimentação, como a Isabela falou. Então o BLW hoje é um excelente método de introdução alimentar. Então ele acaba ensinando que a criança tem uma boa relação, uma relação de respeito com a comida, né? Desde o princípio, né? Uma relação legal, inteligente ali com o alimento. Sim. Ficou interessado em conhecer mais sobre o método BLW? É só procurar as meninas. Onde que podem te encontrar, meninas? Tem o nosso Instagram, que é @ibnutri.consultoria. É só procurar a gente também no Facebook, IB Nutri Consultoria, que a gente está sempre postando dicas novas e postando também sobre o nosso trabalho dentro de escolas e berçários. Então, é isso aí. Tiver alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo, né? Nós vamos deixar também aqui o link na descrição desse vídeo de todos os meios para encontrar, né? Me encontrar tanto no Facebook quanto no Instagram. E eu vou deixar junto também o das meninas, os canais, os meios que vocês vão encontrar elas. Tiver alguma perguntinha, pode deixar aqui que nós vamos responder. Por favor, perguntem. Isso aí. Curte, compartilha, né? Até mais. Tchau, tchau. Beijo.